Olá, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindas à palestra de Visão Computacional e Drones. Visão computacional é uma das áreas da computação dentro do guarda-chuva maior, que é a área de processamento de imagens, tá? O objetivo da visão computacional é, a partir de uma imagem, extrair informações da imagem. Que tipo de informações? Reconhecer elementos na imagem, de modo que um sistema que se utilize de visão computacional seja capaz de entender, né, o que existe em uma determinada cena. Nessa cena aqui existe uma cadeira, existe uma pessoa e a pessoa está sentada na cadeira, tem uma porta, ou tem um carro, tem um avião e por aí vai, né? Ele olha para uma determinada imagem e é capaz de interpretá-la sobre certos aspectos, né? Dizendo quais são os componentes, os elementos, os componentes daquela imagem. Essa transparência ela retrata os diversos processos de manipulação da imagem, tá? Eu não vou entrar em detalhes em todos eles, porque acaba tomando bastante tempo da nossa fala e fugindo um pouco do escopo da nossa proposta, tá? A visão computacional, ela é um processo que parte, né, de um nível mais baixo de informação, que acaba sendo o pixel de uma determinada imagem, e termina, né, no nível mais alto da informação, quando eu faço o reconhecimento dos elementos que compõem a imagem. Tá? Então, a visão computacional ela é uma ferramenta para outras áreas, tá? Ela não é um fim em si só. Por quê? Porque a partir do momento em que, a partir de uma imagem, eu consigo extrair informações, seja a classificação ou reconhecimento de elementos dentro da imagem, a ideia é que isso sirva para a tomada de decisão de um outro elemento. Então, por exemplo, né, imagine um carro autônomo, né, ele está andando e ele identifica diferentes objetos na sua frente, né, identifica uma placa, identifica um automóvel, identifica as faixas da pista, né, e um outro sistema, né, que não é o sistema de visão computacional, que simplesmente pegou e disse esses objetos estão na cena, vai dizer, olha, agora é o momento de parar, agora é o momento de mudar de faixa, agora é o momento de fazer uma ação ou outra, tá? Dentro da área de visão computacional, dos elementos importantes é o chamado reconhecimento de padrões, tá? O reconhecimento de padrões permite que eu faça, né, a identificação numa imagem, qualquer não, numa imagem, de maneira mais rápida, de elementos que estão dentro da imagem. Tá? Então, se eu souber, né, que determinados tipos de elementos vão estar presentes numa imagem, eu posso criar um modelo a partir desses elementos, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Já aí relacionada à área de drones. Eu quero que um drone sobrevoe uma área qualquer e de uma plantação e me diga se nessa plantação aonde tem erva daninha, ou melhor ainda, que ele sobrevoe e se ele achar a erva daninha, que ele faça a pulverização. Bom, como é que ele vai saber se aquela planta que ele está vendo faz parte da minha plantação ou se é uma erva daninha? Então eu vou ter que pegar a planta e a erva daninha, vou ter que olhar para as duas, fazer uma seleção de características dela. A folha da erva daninha, ela tem um determinado formato. Vamos supor, ela tem um formato triangular. A folha da minha plantação ela é mais arredondada. A cor da erva daninha
ela tem essa matisse, a cor da minha plantação tem essa outra tonalidade. E eu vou pegar essas características, colocar num determinado modelo e dizer assim, bom, essas características, se eu pegar uma imagem qualquer e submeter a ela, eu sou capaz de dizer se é uma erva daninha ou se é uma planta da minha plantação? Sim ou não? Ah, consigo. Ah, tá bom. Então agora eu vou fazer um treinamento. Uma das ferramentas usadas para reconhecimento de padrões é que depois que você extrai as características e descreve o modelo, é fazer um aprendizado de máquina. Né? Dizer, olha, isso aqui é erva, isso aqui. Essas características são da erva daninha, essas características são da plantação. E submeter uma massa de treinamento de modo que o sistema aprenda, né, a identificar diferentes tipos de nuance entre um elemento e outro. E ao final submeter um processo de avaliação para ver se realmente, né, se eu pegar no mundo real uma determinada imagem e extrair aquelas características que eu suponho que estão lá, se submetida ao meu modelo, esse meu modelo treinado, ele vai ser capaz de dizer, aqui é uma erva daninha ou aqui é uma planta com um determinado nível de acerto. Tá? Se esse nível de acerto for satisfatório, é sinal que eu estou conseguindo identificar uma coisa da outra e eu posso levar isso para o meu ambiente concreto. O primeiro passo de qualquer sistema que envolva processamento de imagem é a aquisição da imagem, tá? Então a aquisição da imagem normalmente é realizada por uma câmera, né? A câmera tem uma determinada lente, um objeto de frente com essa câmera, a luz é capturada, né, pela lente e é projetada num determinado sensor que cria uma imagem plana, né, de duas dimensões a partir daquele objeto que pode ser tridimensional, né? Então, uma das características da imagem, né, é que ela sempre é um objeto bidimensional e normalmente a referência é que o ponto de origem da imagem acaba sendo o canto superior esquerdo e ela cresce, né, no sentido X na altura, né, nas linhas e cresce no sentido Y das colunas, tá? Então essa é mais ou menos a orientação padrão das imagens, tá? Uma imagem digital, ela é sempre um processo de discretização, né? Então vamos supor que você tem um determinado objeto qualquer, esse objeto vai ser capturado por uma câmera. Então se eu imaginar que isso aqui, né, é a matriz de sensores, você pode observar que nem todos os sensores estão completamente preenchidos pelo objeto. Então, existe um processo de discretização que transforma esse objeto do mundo real em uma imagem, né? Então, a imagem ela é uma discretização dos objetos do mundo real. Em que sentido? Bom, quanto maior for a quantidade de pixels, mais fiel ela é ao objeto. Quanto maior for a quantidade de níveis de intensidade luminosa que eu tiver aqui, de cores, mais fiel ela vai ser. Tá? Mas existe limitação, né? Isso aqui não é infinito. Então, uma imagem ela é sempre uma discretização do mundo real. Tá? Basicamente são dois processos, né? Uma discretização em função das coordenadas espaciais. Então, existe, né, aqui o objeto em 3 dimensões, ele vai ser projetado em cima de 2 dimensões, e existe uma limitação em relação ao número de coordenadas
y e x que eu tenho, né, que dá a resolução da imagem. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma imagem então, tem 2 megapixels, eu quero dizer que no máximo, né, existem 2 mega desses quadradinhos aqui. Se eu falar que a imagem tem 16 megapixels, ela tem 16 mega desses carinhas aqui, então ela tem uma resolução maior do que a outra, né? Também ocupa mais espaço, né? Então, quando eu penso principalmente em sistemas embarcados, né, como é o caso de drones muitas vezes, nem sempre eu posso ter uma câmera de altíssima resolução, porque eu não consigo fazer esse processamento localmente, porque as imagens ficam muito grandes, né? Então tem que tomar esse cuidado. E existe um processo de quantização que diz respeito a qual é a intensidade de cada pixel em relação à energia luminosa que ele recebeu, tá? Normalmente essa intensidade é em tom de cinza, tá? Mesmo quando eu penso em imagens coloridas, na qual eu tenho representações, por exemplo, RGB, né? Cada uma delas acaba variando de 1 byte, mais ou menos, né? 256 níveis, né? Então, é o valor de intensidade de cada um. Então, eu posso ter saturação tanto para baixo como para cima, né, dos valores, e eu preciso às vezes usar filtros, né, para poder fazer a correta captura da imagem, tá? Então, uma imagem para mim, né, é uma matriz, né, de linhas e colunas em que cada posição representa um pixel e esse pixel está numa determinada coordenada espacial e na verdade o que eu gravo aqui é a intensidade do pixel, né? Tá? Eu posso fazer diversas transformações com a imagem, que são os processos anteriores a, de fato, você fazer a detecção de objetos e a descoberta dos objetos, classificação dos objetos. Então, por exemplo, eu posso usar alguns operadores lógicos, tá? Isso aqui é uma imagem de referência, isso aqui é uma imagem de um paciente, e eu faço a subtração de uma pela outra e consigo perceber uma determinada problema aqui, né, de entupimento de uma veia perto da cabeça aqui, tá? E aí, por exemplo, eu faço um realce dessa área e consigo realmente perceber, né, o que está acontecendo nesse local, tá? Então, isso aqui é operador lógico mesmo, tá? É uma diferença lógica entre esses dois caras, tá? Eu posso fazer negativos de imagem, isso aqui é para detecção de câncer de mama, tá? É uma outra operação bastante simples de fazer. Eu posso fazer algumas operações mais elaboradas, essa aqui é bem interessante. Eu pego uma imagem de baixo contraste e aumento o contraste da imagem. Pode ver que melhora muito a qualidade da imagem, porque a visão humana ela é basicamente ligada ao contraste, né? Quanto melhor o contraste, melhor é a nossa percepção. Então eu faço, né, uma equalização do histograma, espalho o histograma da imagem, melhorando a percepção. Isso também é uma transformação de imagem. Tudo isso é processamento de imagem, e isso é pixel a pixel, e isso ainda está na fase de preparação da imagem para a visão computacional, tá? Agora eu já posso pensar, né, aí pensando em alguma coisa um pouquinho mais complicada, eu posso trabalhar com a questão de detecção de bordas, tá, de imagens. Isso serve para separação de regiões, tá? Então isso aqui são matrizes para detecção de borda em cima dessa imagem que está aqui, tá? Um exemplo aplicado, por exemplo, é você fazer a detecção de linhas da estrada, né? Borda da estrada, tá? Eu faço simplesmente filtro que é branco aqui, né? Depois preencho as linhas e aí digo, olha, o caminho que eu tenho que andar é no centro dessas duas linhas, tá?
Existem também técnicas para fazer a restauração, a reconstrução de imagem. Então, que, por exemplo, é uma imagem com um efeito, com um ruído chamado sal e pimenta. Né? Ruído sal e pimenta é sal porque é branco, é sinal que eu passei do limite superior do meu sensor, tá? E pimenta é porque é zero, eu passei do limite inferior. Então, retirar esse ruído da imagem para poder fazer realmente a identificação, tá? Imagens coloridas, na verdade, eu posso fazer a partir de imageamento colorido, separar os canais, ou, né, o que é feito aqui é uma síntese nessa imagem em infravermelho, e eu projeto cores da imagem para dar um determinado efeito. Né? Todo mundo já assistiu a previsão do tempo na Globo e já viu isso acontecendo lá. Tá? Existe uma técnica chamada morfologia matemática, que é você usar um elemento estruturante para você realizar determinadas operações na imagem, tá? Então, por exemplo, né, você tem uma imagem muito corrompida e você faz um processo que é chamado de dilatação para preencher os buracos para você poder identificar as letras, tá? Ou aqui no caso você tem ruído sal nessa imagem, sal e pimenta, então você faz uma erosão para sobrarem só as linhas e depois de novo faz essa recomposição da imagem com dilatação, tá? Todos esses processos são processos para melhoria da imagem que ainda vai ser utilizada pelo sistema de visão computacional, tá? Segmentação, aí sim já começamos a trabalhar com a parte de reconhecimento de padrões, é você separar as diferentes regiões de uma imagem, né? Então aqui eu tenho uma imagem original, um elemento estruturante e a identificação das diferentes regiões, né? Então um exemplo de segmentação aqui, uma imagem de um veículo e as diferentes técnicas de segmentação que permitem que eu identifique os diferentes elementos na imagem. Por exemplo, as janelas, a placa. Se você for trabalhar com o sistema de reconhecimento de placa, uma das coisas que você tem que fazer é localizar onde a placa do carro está. E o processo de localização da onde a placa está é um processo de segmentação. Tá? Você identificar esse retângulozinho aqui numa determinada posição da sua imagem para você poder identificar os números dentro desse retângulo. Tá? Depois da segmentação, eu tenho, na verdade, a classificação e a representação. Tá? Aqui é uma imagem qualquer e ela está sendo representada digitalmente através de um sistema de coordenadas. Né? Então, quando eu venho para a minha direita é 0, quando eu ando na diagonal aqui é 7, de modo que quando eu capturar uma outra imagem, eu vou fazer a extração dos pontos, como foi feita aqui, e a identificação desse caminho, e vou poder dizer se esse outro objeto é igual ao objeto que eu estudei primeiramente. Então, pensa numa folha, por exemplo, né? Esse aqui é o exemplo clássico, tá? Você tem um avião, então você tem um centro da figura e você tenta rotacionar a figura de modo que ela fique de uma maneira que pareça com o seu modelo. Tá? Então isso aqui é extração de atributos e características que permitam você fazer, né, a identificação de padrão e, portanto, o reconhecimento dos objetos. Tá? Então, pensando rapidamente, né, em reconhecimento de padrões, aqui estão vários símbolos e aqui características desse símbolo. Na verdade, aqui é a intensidade de cinza que tem em cada coluna aqui, né? E aí eu faço esse histograma dessa figura, de modo que quando eu submeto meu processador de imagem a uma imagem, eu separo esse elemento e tiro o mesmo histograma. Se o histograma for parecido, é sinal que eu tenho um 0 na minha frente. Tá?
Aqui outro exemplo de reconhecimento de padrões, né? Então tem várias aeronaves e elementos para treinamento. Então o que eu vou fazer é pegar esses elementos, por exemplo, os meus pontos aqui são os extremos da figura. Esse aqui no fundo e aqui na frente. Esse aqui a asa é mais para cima, esse aqui a asa aqui é mais para cá. Eu vou extrair os diferentes elementos e vou tentar pegar esses caras e comparar para ver se esse padrão se adequa a esse, tá? Reconhecimento de padrões eu vou usar, por exemplo, para reconhecimento de placa, posso usar para reconhecimento de veículos, mas quando se trata, posso usar para outros tipos de reconhecimento. Eu gravei um vídeo que eu esqueci de pôr aqui. Mas eu tenho aqui um exemplo final, até por questão de tempo, que mostra todos esses aspectos de reconhecimento de padrão e de imagem simultaneamente. Isso aqui é o acidente da Tesla, tá? Do carro da Tesla que aconteceu essa semana, que o cara bateu na traseira. Aqui dá para perceber, tá? Reconhecimento das faixas. Como é que ele está reconhecimento das faixas? Pelos pontos brancos. Tá vendo que ele tá, a linha até liga os pontos brancos. Dá para perceber que aqui está em vermelho, porque é a linha contínua. Então ele está entendendo que isso aqui é a margem com a qual ele não pode passar fora. Veja, o sistema não faz reconhecimento de placas. As placas estão aparecendo, ou de sinalização de pista, né? Tem um guarda-reio aqui, ele também não está reconhecendo. Ele reconheceu um objeto aqui, que é um carro, e classificou, inclusive, tá? Isso aqui é uma minivan. Na verdade é uma SUV, né? Mas ele colocou como se fosse uma minivan, tá? Então isso é visão computacional. Por quê? Porque é reconhecimento dos objetos e ele está dizendo que esse carro está à esquerda da faixa que eu estou, tá? Então ele está dando um sentido para esse negócio, tá? Aqui ele vai andar, vai reconhecer outro carro. Veja, agora ele reconheceu o carro e agora ele vai bater, tá? O sistema bate, não sei se vocês sabem, porque na verdade ele não estava ativo, os sistemas de segurança do carro das Tesla, porque o cara estava numa velocidade muito acima da permitida, tá? Então ele estava com uma diferença de velocidade para o carro da frente de 60 milhas por hora, tá? Que é bastante já, né? O carro estava 217, acho que o carro que estava na frente estava 100 e poucos quilômetros por hora, tá? Mas veja, ele identificou o carro, identificou a distância, diz que está na minha faixa, tá? Então isso aqui é visão computacional. E até por uma questão de tempo, isso era o que eu tinha para apresentar. Aqui estão algumas referências. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois é só fazer. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.